O meia Brian vai ficar de fora contra o Grêmio e o diretor de futebol Luciano Lessa falou sobre a estratégia. Será que poupou pensando no jogo de terça-feira pela Copa do Brasil? Ele traz aqui um ponto importante e a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Então solta a vinheta aí e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, agora vamos embora pro vídeo. E ontem eu cometi um erro, tá? Porque reassistindo ali, né, o nosso pós-jogo aqui, inclusive tá muito legal, tá? Eu convido vocês pra depois de assistir esse vídeo daqui, assistirem o nosso pós-jogo, sempre completinho, como sempre, falando sobre tudo, sobre a importância desse ponto, né? Sobre a partida do CSA, sobre a estratégia em si. Aqui a gente traz também a fala do Luciano, né? Mas primeiro vamos falar sobre o Brian, mas eu cometi o erro de falar que era vídeo novo quase todo dia. Não, é vídeo todo dia mesmo. Eu que cometi o erro, um gafe, todo mundo erra, né? Então, vamos lá trazer aqui, corrigido, né? Agora vamos trazer a informação do Meia Brian. Último detalhe, trouxe a informação na nossa jornada da CBN, mas trazendo para cá. O Brian ele não vai jogar contra o Grêmio, está de fora dessa partida. Existia uma logística montada para trazer o jogador domingo, né, de Maceió para Porto Alegre, se juntar à delegação, mas ele não se recuperou, não está 100%. Até o torcedor perguntou, mas se ele dava para ir no sacrifício, mas a equipe médica do CSA vetou o atleta e ele não tem condições de atuar na terça-feira. Dois jogadores se juntam ao elenco, à delegação, o meia Danilinho e também o volante Ramon, vão ficar à disposição do técnico Igor Magalhães. E a situação do Brian ainda é muito precoce, né, para dizer quando ele vai retornar, mas de fato contra o Grêmio ele não joga e até contra Confiança, não se sabe como é que estará o jogador, ele que vai ter que recuperar esse tornozelo esquerdo, fica de fora desse duelo importante na terça-feira. É complicado, né? Porque é o principal jogador do CSA, né? Num jogo difícil contra o Grêmio, em que com certeza o Grêmio vai partir para cima, né? Não deve ter a mesma característica, né, do jogo aqui em Maceió. Aqui em Maceió, o CSA, a gente pode dizer que o CSA amassou o Grêmio, tá? Tiveram alguns momentos, obviamente, que o time de Porto Alegre, né, foi para cima, mas no geral, o CSA dentro de casa se impôs. Lá o negócio é diferente e o CSA com a vantagem do resultado não vai de peito aberto, né? Seria burrice, inclusive, o CSA ir de peito aberto para tentar fazer um, dois, três. Não, o CSA tem que saber controlar a partida. E aí seria muito importante realmente o Brian, mas não tem o que fazer. Infelizmente ele se machucou, né? O time do CSA se doa muito, sofreu algumas pancadas, né? Contra o Maringá. Então, infelizmente é um prejuízo que aqui preocupa não só contra o Grêmio, mas contra o Confiança aqui também. Seria importante ter o Brian, aí vamos ver como é que ele vai responder durante a semana. Mas a gente tem que trazer aqui a informação, né? Vamos ver como é que o Igor Magalhães ele vai solucionar esse problema, porque sim, é um problema. Viaja Danilinho e Ramon e já é mais opções aí para ele. O volante, né, que ficou aqui, não viajou, melhor dizendo, para disputar a partida contra a Tombense, e o Danilinho que ficou de fora também por opção técnica, né? Se junta ao grupo e aqui vira uma opção no meio-campo. Hoje o CSA tem o Gabriel Vieira que jogou ontem e o Danilinho que agora se junta ao grupo. Agora, aqui, né, na live do meu queridíssimo Alberto Oliveira, tá? Inclusive, deixa aqui o like, né? Se vocês quiserem reassistir, né, a transmissão, mas aqui sempre tem algumas coisas importantes, inclusive a fala do Luciano, né? A Rádio CBN tem aqui na transmissão do Alberto, ele sempre faz lives também, pós-jogo, enfim, lives instantâneas, né? Diariamente. Então, muito legal aí a TV Esporte Alagoano, se você puder, se você não conhece, né, e puder seguir, dar o seu like, ajuda demais o trabalho de todo mundo. De vez em quando eu apareço por lá quando o Alberto me convida, tá? Inclusive estou até com saudade, viu, Alberto? Tamo junto. Agora vamos escutar aqui as falas do Luciano Lessa. Ele fala um pouquinho, né, do porquê poupou. Foi pensando no Grêmio? Ele traz aqui uma visão diferente. Projetava essa partida contra a Tombense
E olhando agora para a escalação que foi o time de hoje, a parte física fez segurar alguns atletas. Como é que o CSA enxergou e fez um roteiro, né? Porque ainda tem Grêmio, tem Confiança em casa, que tem ainda ser um confronto que o CSA pode garantir os 3 pontos. Passou nessa linha de sequência a visão, principalmente para vocês observar a parte física dos atletas? Importante, Severo. A gente tem que ter essa mentalidade de que a gente tem que contar com o elenco inteiro, né? A gente vai precisar fazer isso que a gente fez hoje em alguns momentos. Até a temporada vai nos reservar ainda algumas partidas de meio de semana, então a gente vai ter essa sequência de jogar 3 vezes em uma semana e a gente tem que usar o nosso elenco todo. O pessoal viu muita gente falando, tá poupando o time pro jogo do Grêmio e tudo mais. É lógico que a gente não pode desprezar o jogo do Grêmio. O jogo do Grêmio é um jogo que a gente possibilitou. Chegamos vivos aí nesse jogo pela bela partida que a gente fez em casa, vencendo em casa, então a gente tem totais condições de avançar na Copa do Brasil. Mas essa folga que a gente deu, vamos dizer assim, essa mesclada que a gente deu no time de hoje, ela é pensando mais no jogo do Confiança. A gente sabe que se a gente colocasse nosso time para jogar hoje, terça e sábado, no jogo do Confiança, a gente provavelmente teria dificuldade. Então a gente agora descansa um pouco nossos jogadores principais, vai chegar inteiro pro jogo do Grêmio e vai chegar inteiro pro jogo do Confiança em casa, para aí sim a gente lutar para buscar os 3 pontos. O Luciano, ele dá um ponto importante, né? A gente também, e óbvio que ele, na fala dele, também deixa claro que é claro que não tem como você, com um jogo contra o Grêmio, que o CSA tá com a vantagem, é difícil você dizer na prática. Na teoria eu posso chegar aqui e dizer, tem que priorizar a Série C, mas na prática, como é que você faz isso? Né? Na prática, como é que você esquece que tem um Grêmio na terça-feira? Não tem como. E querendo ou não, não dá pra você esquecer, porque o jogo contra o Grêmio e o CSA tem a vantagem, a gente tem que colocar isso daqui também, o CSA tem a vantagem e vai ser um jogo muito físico em que o CSA vai ter que se doar muito, assim como foi aqui no Trapichão, e o CSA, a gente espera, né, que o CSA compita e faça uma boa partida, né, dentro da sua realidade, mas dentro de um planejamento em que o CSA tem Tombense, né, que não é uma viagem fácil, mas aqui teve uma semana de descanso, né, mas teve Tombense, aí você não tem praticamente descanso nenhum para jogar contra o Grêmio lá, e aí você viaja para enfrentar o Confiança aqui. Talvez, se o CSA resolvesse esticar a corda, como fez no início do ano, talvez contra o Confiança realmente acabasse pegando. Eu falo talvez porque a gente nunca vai saber, né? O CSA optou por poupar contra o Tombense e eu acho que a estratégia, no final das contas, deu certo. O CSA conseguiu um ponto importante e tá dentro do planejamento. O Luciano também fala, né? Nessa mesma entrevista aí com o Severo, ele fala de recuperar os pontos contra o Anápolis. Dentro do planejamento do CSA, que é vencer todos os jogos em casa, até aqui o CSA tinha 2 vitórias e 1 empate. Como o CSA empatou contra o ABC, empatou ontem, os 2 pontos que deixou contra o Anápolis, aqui, bem da verdade, ele repôs. Paulo, mas se o CSA vencer todos os jogos em casa, será que ele consegue classificar na primeira fase? Ele faria 30 pontos. E com 30 pontos a gente já viu, já olhando, e inclusive a gente pode até fazer um vídeo mais profundo se é realmente essa conta, mas nos últimos anos, quem fez 30 passou, tá? Inclusive passou até com sobras. Então, claro que a gente sabe que não é assim também, né? Nada no futebol é assim certinho, mas dentro de um planejamento, e o CSA dentro de casa é sim um time muito forte, tá dentro do que o departamento de futebol pensou para a competição. Bem da verdade, também a gente tem que colocar aqui, o CSA só perdeu um jogo, que foi contra o Ipiranga. Tá sendo difícil vencer o CSA, né? Muito mais a gente fala dos erros do CSA aqui e ali numa partida ou outra, né? Como foi contra o ABC, como foi contra o próprio Anápolis, o próprio Ipiranga, mas no geral a gente não tem visto partidas em que o CSA foi dominado, né? Contra o Maringá, eu acho que houve um duelo, houve um confronto. Em alguns momentos o Maringá estava melhor, outros o CSA estava melhor, e o CSA saiu vencedor da partida. Pelo departamento de futebol, o CSA tá dentro. Agora é saber se vai conseguir manter, e para isso, né, obviamente, você precisa vencer o Confiança dentro de casa para se manter dentro do que a diretoria
planejou. Mas antes disso, jogaço contra o Grêmio, tá? Pelo Amazon Prime, né? A gente, obviamente, vai fazer aqui pré-jogo, a gente tá fazendo uma cobertura, vai fazer uma cobertura muito legal, né? Completa, um pré-jogo talvez de mais de um vídeo pra gente abordar tudo aqui sobre o confronto. Eu espero vocês junto comigo, né? Sempre quando eu bolo esses negócios diferentes, eu preciso que vocês venham junto comigo pra que eu tenha esse feedback, que o conteúdo foi bem feito, pra eu poder fazer mais vezes. Mas enfim, isso a gente vai conversando aí durante a semana. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você concorda com o Luciano? Acho que não tem resposta errada, tá? Se você discordar, deixa aqui nos comentários os seus argumentos, que eu vou adorar saber. Eu leio tudo, respondo tudo, curto tudo, independente se concorda comigo ou não. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, que eu vou adorar saber. E a falta do Brian? Será que o CSA vai sentir tanto assim? Ou você acha que dá pra passar por cima disso tudo? O CSA ontem trouxe mais opções aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.